Eu não tô conseguindo diminuir aqui. Eu não. Tá ficando muito grande eu no vídeo. Mas tá bom. É, só pra gente começar. Ah, consegui. Agora ficou pequenininho. Deixa eu subir aqui. Pronto. Vamos lá. Gente, essa aqui é a Adelita. Eu só vou fazer a apresentação aqui rápido. Eu vou deixar por ela. Que ela vai contar a história dela, como é que foi. Lembrando que não tem nada a ver com Glauco. É ela que fez por ela. Né? Então, boa tarde, Adelita, como é que você tá? E chega o Beth aí, pode começar. Boa tarde. Então, eu sou a Adelita, né? Tenho 43 anos e a minha história é o seguinte. Eu tenho que ser forte aqui pelo emocionar, eu tenho que dar uma segurada aqui. Então, eu vinha enfrentando uma depressão muito forte, né? Devido à perda do meu filho. Hoje eu não falo mais em perda, porque eu não sinto que eu perdi ele mais. Não existe perda, na verdade, ele não tá nesse plano aqui, mas ele, consciência, ele existe o tempo todo. Então, essa que foi a minha virada, né? Porque eu não entendia, eu não conseguia assimilar isso Uhum, de forma nenhuma. E eu estava tentando. Na verdade, eu coloquei lá no relato que o meu filho faleceu há 2 anos, mas foi em 3 de outubro de 2022, né? Tem mais de 2 anos. uhum. Só que é um tempo que eu parei de contar essa coisa dos meses, sabe? Todo dia 3 eu ficava contando. Eu não faço mais isso. Eu sei que tem 2 anos e uns 5 meses, né? E aí eu estava numa depressão muito forte. Eu cheguei a ser internada, né, por tentativa de autoextermínio. E aí eu tive vários diagnósticos, eu tive diagnóstico de síndrome do pânico, de estresse pós-traumático, Você tava e eu meio, tomava. meio que entregue mesmo a isso, né? E aí eu busquei terapia, busquei psiquiatra, só que assim, na terapia, eu não consegui aceitar ajuda, sabe? Eu passei por 3 psicólogos, porque eu ficava mudando de psicólogo, porque eu culpava os psicólogos e me culpava porque eu não merecia ajuda, porque a forma que o meu filho faleceu, né? Na verdade desligou do corpo, né? Ele existe ainda, ele não aconteceu nada com ele de fato, ele existe. Não, eu uso esse termo ainda, Eu mas assim, eu sei. não sei mais, sabe? Uhum, Porque como foi dessa forma, como eu coloquei lá no relato, né, que aham. ele própria vida. Então eu me culpava tanto, tanto por não ter conseguido salvar ele, que eu não achava que eu merecia ajuda e eu não achava que eu devia continuar vivendo, porque eu deixei, né, acontecer. Então a culpa, ela me dominou. A É, culpa me dominou. eu acho engraçado, eu acho interessante você falar "a culpa me dominou", porque quando eu tive, a minha depressão perto da sua é micro, né. Quando eu tive, eu me culpava, eu sabia o tempo inteiro que era eu. Eu falava: "Sou eu, o problema sou eu, o problema sou eu", e aquilo ali me arrebentava. Parece que eu terminava de me enterrar, sabe. É isso que eu estava fazendo. E assim, só que eu estava sempre tentando, né? Uhum. Eu não. Hoje eu falo que eu não tento mais, eu já consegui, eu já estou ótima Já é você, em relação. né. Já sou eu tentava de tudo. E eu sempre tive uma ligação com essa coisa da lei da atração, aí eu estava buscando muito isso. Só que é assim, esse povo, meu Deus, você tem que pensar positivo, você tem que vibrar positivo, você tem que. E eu pensava, como que eu vou vibrar positivo, gente, na situação que eu tô, não tem como, não tem Eu lógica. ficava assim: "Cara, mas que como é que eu vou pensar positivo? Eu tô olha o jeito que eu tô, vou pensar positivo no quê, meu Deus do céu? Como que eu vou? Ah, então a culpa é sua, se você não conseguir pensar positivo", eu ia ficar: "Não".
Então tá, eu tenho. Eu tô pensando positivo aqui, eu sou positivo, e não vinha nada e começava a me dar aquela frustração, parece que o trem piorou de um jeito, que eu tava num ponto que ninguém nem podia falar comigo, que eu já dava patada. Então, essa irritação eu tava demais também, muita irritação com tudo, assim, é uma revolta com a vida, uma revolta com o mundo, uma revolta com todo mundo, que todo mundo tinha culpa por eu estar assim também, porque ninguém estava aqui do meu lado, todo mundo se afastou, então Desse jeito. por isso que eu estava falando. E aí eu tenho um filho que ele faz psicologia. Aí ele falava, mãe, ele me via chorando, desesperada, né? E ele falava, mãe, enquanto você estiver na posição de vítima, você não vai melhorar. E eu brigava com meu filho, eu falava, como assim vítima? Você pare um filho? Você É, tem um filho? Você tem um isso. filho? Você está no meu lugar? Eu não tenho como eu sair dessa posição. Eu estou nessa posição, eu ponto final, né? Eu era a vida. Então, eu ficava ali. Conseguia levantar um dia, no outro, 3 dias eu ficava na cama deitada no escuro. Aí me arrastava, caía de novo, e aquela coisa, aquela trocação de medicação, e sobe remédio, desce remédio, troca remédio, e nada. E eu já estava nas últimas. Aí o que que aconteceu? Quando eu encontrei o seu perfil, foi o seguinte: eu comecei a usar as redes sociais para mim ficar rolando o vídeo para cima sem parar, assim, sabe? Uhum. Para me desfocar um pouco do que eu Pra você estava. distrair, né? Só que aí aquilo estava piorando minha situação e eu não via. Meu filho mais novo ele falava: mãe, está viciada nisso, mãe, está viciada nisso. Aí aconteceu o seguinte: eu vi o seu perfil Que esse e, retardado tatuado tá falando, meu Deus do céu? assim, como eu estava buscando essa coisa de. Ainda via alguns vídeos, mas só piorava o bug, né? Que eu não entendia nada do que era dito ali, aí eu me culpava mais. Mas aí, como eu estava buscando, apareceu o seu perfil, né? Porque você coloca a hashtag lá Uhum. de lei da atração. Quem está buscando, É isso que eu te falei pro encontra. pessoal, só rapidinho. Quando eu coloco aquilo lá, não é que eu tô falando a respeito daquilo. Eu coloquei aquelas hashtags ali, porque é justamente igual você falou. As pessoas que têm interesse naquele assunto, acaba que o vídeo chega para elas. Pois é, aí eu vi um vídeo seu e eu parei. Falei, uai, esse cara aqui tá falando diferente, né? Que eu lembro da frase que você falou, que era assim: imagina eu te tirar do seu corpo, você olhar para trás e olhar e não tem mais nada, o que sobra é você, né? Uhum. E eu entendi, eu entendi, entendi de verdade naquele momento. Só que assim, como eu estava muito ansiosa e não conseguia me focar em nada mesmo, eu não conseguia eu entrar no perfil. Eu comecei a seguir você, Sim. só que eu não conseguia entrar no perfil para mim ver tudo direitinho, sabe? Mas eu tinha entendido, só que eu fiquei alegrinha, sabe? Eu fiquei muito, assim, alegrinha. Uhum. Falei, nossa, tem jeito, tem como. Comecei a entender ali. Aí aconteceu uma coisa. Você quer falar dessa coisa ou você quer como é que tá? Que essa coisa foi a coisa Uhum. que me ajudou, assim, na verdade. Meu celular caiu da minha mão e quebrou. Ele quebrou a tela. Parou de funcionar, sabe? Aí eu, puxa, e agora, né? Coloquei no conserto, mas demora, né? Ficar pronto. Aí eu entrei em desespero, assim, juntou a abstinência de vício em vídeo, juntou tudo que eu. Aí eu entrei em pânico, comecei a ficar em pânico, chorar, entrar em desespero. O meu filho, mãe, isso aí tudo é abstinência por causa de celular. Eu falei, não, não é isso. Eu não suporto meus pensamentos. Eu falei para ele. E a falta de ficar vendo os vídeos fez eu ter que encarar meus pensamentos, né? Na verdade, E eu acho que você já estava entrando naquela realidade, é isso que algumas pessoas não entendem. Aí algumas coisas começam a desmoronar. Você pode até entender que está desmoronando, mas na verdade está sendo construído. então, aí na hora que eu peguei, cheguei em casa assim, né?
olhei, vi que o celular não estava funcionando, aí eu pensei assim, eu não entendi. Porque eu estava indo para um caminho que eu achava que era o certo, e por que que aconteceu isso, né? Uhum. Eu pensei, eu não entendi, né? Aí tá, eu sem o celular, eu dei uma crise de pânico, assim, muito, muito forte. Eu peguei uns álbuns, comecei a rasgar as fotos do meu filho pequeno, e o meu outro filho veio, tomou o álbum da minha mão, e eu naquele desespero, chorando, e uma coisa assim, deplorável. Você deixou vir com força, né? Do jeito que veio, você deixou, você só botou pra fora. Pois é, aí eu deixei vir. Só que aí à noite, eu peguei o cabo, esse cabo assim Sei. de ligar. Uhum. E aí, ok, né, no banheiro lá que eu relatei, né, vocês podem falar, porque esse assunto é muito delicado, né. E aí, na hora que eu coloquei, assim, que eu pensei que eu ia mesmo, falei, não, agora eu não dou conta mais não, não dou conta Uhum. dessa vida mais, não quero mais. E aí veio a voz na minha cabeça, e era a sua voz, só que era mais sussurrada, assim, sabe. Você é consciência pura. Eu Lá tenho que segurar a emoção aqui, vai. no relato eu coloquei, você é consciência, ouvindo, mas você é consciência pura. Aí veio um bum, assim, por cima, uma bomba, assim, tudo na minha cabeça, que eu não ia findar a minha vida. E aí eu pensei no Matheus, meu filho mais novo, no Jerry, meu filho do meio, que eles iam ficar e eu não ia estar aqui mais para mudar alguma coisa, mas a minha consciência, ela nunca vai desligar. E Não. foi esse boom que deu, né, na minha cabeça. Na verdade, você estava no fim. Você chegou literalmente naquela parte assim que você olha e fala, não tem mais. Não Tem que ter tem. alguma coisa, mas eu já sei que não tem, então é isso aqui. E aí você viu o começo. Eu estava tendo uns pensamentos assim, poxa, tem que ter alguma coisa. E, gente, tem que ter alguma coisa, porque a pessoa fica paraplégica, ela continua vivendo, ela supera, ela começa a fazer vídeo, a pessoa perde um filho, ela consegue viver, ela consegue ajudar outras pessoas. Tem que ter alguma coisa que permanece na gente depois de uma coisa muito grande assim que acontece, né? Que nem meu filho. Meu filho, eu tive ele com 16 anos, cara. Ah, Então a gente cresceu junto, eu eu e acho Darwin. A gente interessante isso que você falou. Tem que ter alguma coisa, gente, tem que ter. Porque, olha, eu tava com isso, eu falava pra mim que eu, eu, eu olhava assim, eu falava, gente, não é possível que eu vim pra esse mundo pra uma vida fila da puta dessa, não. Não, não tem base isso, cara. Não tem que ter alguma coisa, eu tô fazendo alguma coisa, existe alguma coisa. E ó, não sou eu, não é com você, não é com a Regina, é com todo mundo. Todo mundo, quando vai e pega isso de fato, vem, parece que é como se fosse uma etapa, né? Vem isso, cara, tem que existir alguma coisa, tem alguma coisa, existe algo. Eu sei que tem alguma coisa. Aí entra. Eu sou consciência, cara, é isso. É isso. É isso. e Não é, tem, sabe, não e é uma tem. Pode é falar. surreal, porque assim, a depressão, o que que ela faz com a gente, né? É o excesso do passado. Você vive ali, você não consegue ver nada, só o passado. Passado aí começou a vir meus traumas de infância. Ah, porque meu pai morreu e eu fui criada pela minha mãe me rejeitava, não sei o quê. E veio tudo de uma vez assim em cima de mim, sabe? E eu, depois que eu me vi como consciência, cara, eu não tenho mais trauma com infância, com nada, porque eu sou consciência e eu sou maior que tudo. Eu experienciei tudo isso, Eu tô só né? admirando, é isso, cara. É isso. Pode continuar. Aí eu fiz até uma analogia assim, que tem o céu azul, Aham. né? E aí passa as nuvens branquinhas, passa as nuvens, tudo passa e o céu, depois que passa tudo, fica lá azul, né? E eu me vejo assim, sabe? Porque eu sofri muito na minha vida. Eu passei por muitas coisas. Aí a, a morte do meu filho, né? O desligamento do meu filho, que eu nem consigo mais usar essa palavra, foi uma coisa assim que eu falei, agora acabou tudo, né?
Acabou tudo E agora, não a tem gente mais. é sempre levado a acreditar assim, porque ninguém para pensar, gente, peraí, todo mundo vai passar por isso, não adianta, não existe um que não passou por isso, todos vamos passar por isso, então peraí, isso é um processo ou isso é uma coisa ruim? É, Independente da forma, isso é um processo ou uma coisa ruim? Porque se todo mundo vai passar, por que que é uma coisa ruim? E o que que me confortou também, porque eu também tinha com o meu pai, com a questão do meu pai, que eu não queria que ele tivesse tomado aquelas injeções lá de negócio de corpo, mas enfim, eu não vou entrar nisso não. E aí eu passei a entender o seguinte, falei: "Espera aí, se eu sou consciência, meu pai era não, meu pai é uma consciência. E a consciência, ela não morre. O que morre, de fato, o que deixa de existir, que perece na Terra, é um corpo, é isso aqui. E se eu sou, o meu pai é, é, entendeu? E o engraçado é que quando eu compreendi isso de fato, eu comecei a sonhar com meu pai conversando comigo, assim, e rindo. Eu até arrepio, porque assim, ali eu de fato, eu entendi, falei: "Não acabou, cara". Não acabou, não deixou de existir igual todo mundo fala, igual aquele choro, aquela lamentação. Não é, cara, tá errado isso. Ele só não tá aqui nesse corpo. Mas daqui a pouco, se ele tiver que voltar num corpo diferente, ele vem e tal. É eterno. é eterno. E, assim, eu não conseguia enxergar isso não, sabe? Para mim, meu filho, e aí como ele sofreu muito antes de acontecer, foi 2 anos, né, ele cabecinha ruim. Aí eu não eu só pensava no meu filho naquela situação, como se ele não tivesse existido antes daquilo. E também ficava presa no dia que aconteceu e na forma que foi, né, e na culpa, não sei o que lá mais. Aí esses dias o meu filho, o Matheus, ele gosta de anime, e anime é japonês e tem muito isso lá, sabe? Tem demais na conta, já vi. O episódio do anime inteiro era sobre exatamente a mesma forma que o meu filho foi. E aí minha mente veio querer me levar para a crise. Aí eu falei, mas meu filho não é isso aí, não. Meu filho não é isso aí, não. Meu filho não é isso, ele não está mais nessa situação. Isso que aconteceu com ele Você não é sabe, a você consciência. sabe, você sabe quem que faz isso, né? O que que faz isso, na verdade? A mente da gente. A mente que eu falo é essa do corpo físico mesmo. Porque se a gente for tirado, igual você falou daquele exemplo, se a gente é tirado do corpo, a mente apodrece no chão. Porque ela faz parte daqui, não a gente. Ela que vem e freia a gente. Pelo fato da gente ser eterno, ser totalmente ilimitado, sem limite, ela vem e breca a gente. Igual no seu exemplo, a mente vem: "Ó, tá vendo? Olha aqui, ó, o que que aconteceu". Aí quando você tem essa: "Pô, espera aí, eu sou consciência, isso aí não existiu, isso aí não existe. Porque Só existe para você, não para mim". Aí aquilo faz assim, ó, acaba na hora, na hora. some. Some, porque assim, meu filho é consciência, né? Sim, Então a jornada dele está acontecendo agora. agora, sempre aqui e agora. E eu ficava assim com aquilo de que meu filho estava ainda lá naquela. Não, não. E a jornada dele não, a jornada dele é individual, é dele, eu faço parte. E outra coisa, Glauco, que me deu uma trava assim para ver seus vídeos, teve um vídeo seu que eu vi que você falava que a mãe ela tem um poder sobre o filho, né? A consciência, Tem. né? Isso que eu falo é porque eu vi durante eu gravar os vídeos, algumas mães vieram me procurar referente a drogas, a um monte de coisa, sabe? E eu vi que todas que fizeram de fato ali isso, resolveu. Pois é, como eu ainda não tinha me visto consciência, eu vi o vídeo de forma negativa. Eu pensei, nossa, eu podia, se, né? O e se, né? E se eu tivesse feito, eu poderia ter ajudado o Darcy a sair, mas só que não. Eu ainda posso, eu ainda amo ele, eu ainda posso, Exatamente. ele ainda, sabe?
Quando você olha com esse olhar de consciência e não de ser humano, aí você, é justamente o que você falou, você ainda pode, você ainda Ainda, faz, eu ainda entendeu? sou, mas Porque com certeza ele, como consciência, ele olha e fala, cara, não era aquilo, eu achei que eu era aquilo, não era. E com de certeza jeito ele, consciência, quando vê você nesse estado, ele abre um sorriso, fala, é isso, é isso. É só que assim, é que nem eu falo, a gente aqui nesse mundo, a gente é muito doutrinado a tudo, né? Aí tudo a gente tem medo, tudo a gente. Aí que vai. Se eu fizer isso aqui, eu vou para o inferno. Não, porque se eu fizer isso aqui, tá errado. Não, porque se eu fizer isso aqui, é pecado. Quando, na verdade, a vida ela é muito simples de ser resumida, né? Aquela só que busca. assim, se eu não tivesse conhecido seu perfil, eu acho que não ia rolar, não, tá? Não, mas é aquele trem, foi você. De fato, foi Não, você. eu sei que fui eu, mas só que assim, eu tenho uma gratidão muito grande, porque o seu perfil, você, né, me ajudou a entender coisas que eu não entenderia. Por exemplo, quando eu passei por essa coisa lá no banheiro, que eu me vi de verdade consciência, a partir daí eu comecei a ter uns pesadelos muito pesados. Eu tive, né? Aí foi Tive, assim, cara. só que os meus pesadelos foram muito vívidos, sabe? Eu levantar Hum. e o negócio de porta batendo e eu ir pensar que tá presa, sempre isso. E aí se não fosse o entendimento que eu tive, eu nunca ia saber que isso é minha mente. Minha mãe fala que é demônio, eu ia pensar o quê? Todo mundo, eu lembro quando eu comecei a gravar que eu falei, gente, ó, eu tive pesadelo, num pesadelo eu olhei e falei, eu sou consciente, sou maior que você e tal, o pesadelo assumiu. Cara, o que teve de gente falando são demônios na sua vida? Nada, E cara, eu não é. fazia isso na maior tranquilidade, sabe? Eu sou maior que isso. Eu sou muito Porque eu maior aprendi. que isso. Porque assim, se eu te falar, Glauco, que eu já tive essa borboletinha na minha mão no passado e perdi Eu rápido, acredito. quando eu fui entrar na escola de música de Anápolis, eu moro em Anápolis, né? Que tem uma Uhum. escola, tipo um conservatório público, assim, de música. E eu queria muito entrar lá. E na época, faz uns 5, 6 anos, era sorteio, sabe? Uhum. E aí tinha 20 vagas para 378 inscritos. E eu fui para o auditório no dia do sorteio. Eu lembro que tinha um cara puto do meu lado. Ah, estantinho de vaga para estante escrito, não sei o quê. E eu me olhei por cima, eu lembro do que eu fiz, eu lembro exatamente do que eu fiz. Eu olhei por cima, assim, eu estava lá em cima, assim, observando, e aceitei que ia conseguir o sorteio. Aí o cara falou, só 20 vagas. Eu falei, mas eu só preciso de uma, tá bom. Aí na hora que eu fechei minha boca, a mulher falou meu número. É por isso que eu te falo, isso, a melhor palavra que eu achei para explicar isso, quando você pega de fato, é uma lembrança. É como se você se lembrar, igual você falou, eu sei que eu já fiz isso. E essa sensação, ela veio para mim. Quando eu experienciei de fato aquilo isso que eu falo, veio como se fosse, cara, é isso aqui. A minha vida inteira eu fiz isso aqui, é isso aqui. Aí sim, aí você emplacou o negócio. Ah, então é isso. Agora sim, agora eu sei fazer de forma consciente, é isso. E olha, eu vou falar uma coisa que eu sei que muita gente vai ver esse vídeo, né? Eu vou te marcar, É, você sabe que eu vou te marcar, que eu vi que você tem o TikTok. essa Posso, coisa do posso te marcar de rapidão? Posso? ser, Ah, então beleza. essa coisa do estado de ser é muito séria. Porque, assim, nesse meu período de luto, meu estado de ser foi: eu sou uma fracassada, eu sou uma péssima mãe, tudo de ruim eu era. Eu não aceitava ninguém falar que eu era boa em nada, porque eu me vi como um lixo de ser humano, por eu ter perdido meu filho dessa forma. E a minha vida, ela desandou, assim, em todas as áreas que você imaginar. O que Todas. você tem para você, que você é, mais é entregue para você se sentir cada vez mais assim. Isso aconteceu comigo. Você tava ali, Só eu que, sou assim, um lixo, eu sou não sei o quê, então toma. Ah, eu sou não sei, toma. então toma. Ah, mas eu, então toma. Aí quando vem alguma coisinha que você acha que tá melhorando, aí vem 3 vezes pior e bum, para baixo. Por isso que eu falo.
as coisas elas vêm, quando chega assim na realidade dos olhos, elas vêm mais fortes, independente do que for. Ela vem mais Independente. forte. Se você estiver fazendo algo que você julga ser bom, você é de fato, aquilo vai chegar muito mais forte. Mas é também quando você julga por uma coisa ruim, quando você parte para uma coisa ruim, ela vem mais forte. Pois é, aí eu hoje tô, eu tô assim, sabe? Eu tô ótima, eu tô bem, eu não tenho ansiedade, eu não tenho síndrome do pânico, eu não tenho nada. E eu também não tenho problema nenhum financeiro. Não tenho. Olha que coisa, cara. A minha amiga, ela veio aqui um dia desses, anteontem, lá de Formosa, da minha cidade, Eu conheço e Formosa, eu morei lá. Ixi, eu ia para Formosa todo final de semana quando era moleque. eu sou de lá. Aí Ah, eu tinha isolado, não queria ver ninguém, né, nesse período do luto. Aí eu já tô assim, eu deixei ela vir me ver, né? uhum. E aí ela falando, ai amiga, como que você melhorou, não sei o que. Aí eu falei para ela, aí ela veio falar de subconsciente, de pensamento positivo. Eu falei, amiga, Não, só entendi, eu só entendi isso da seguinte forma. Eu conheci um cara e ele explica assim, assim, eu sou consciência. A minha mente, neurônio, é, subconsciente, seja lá, o corpo é matéria. Eu sou consciente, o resto é matéria. Foi só assim que eu consegui e entender. é isso. Ela está te ajudando? Eu falei, não, mas eu Mas não só é, entendi. é isso que as pessoas não entendem. Não é que tá ajudando, não é nada. Gente, é porque é. É, Se você quiser, se a pessoa quiser aceitar, beleza. Se ela não quiser, vai continuar sendo do mesmo jeito. Não tem o que fazer contra ele. Contra isso, literalmente, não tem o que fazer. Ou você tem. aceita e começa a fazer igual você fez, de forma, eu sei o que eu tô fazendo. É assim. Ou então você continua no automático. Olha para você ver que coisa maravilhosa que é uma mãe que conseguir enxergar que o filho ainda existe, né? É por isso que eu quis gravar com você, com a Regina, porque assim, vocês são casos extremos de, por exemplo, igual eu falei, se a gente pudesse quantificar, né, colocar em níveis ali a depressão que eu tive perto da sua, a minha é micro, é pequenininha, né? Igual a Regina tinha aquela neuralgia do trigêmeo, alguma, Trigêmeo. é, que não tem cura e é uma dor, pessoa prefere morrer. Eu tomava morfina e tudo mais. Acabou. Só que a gente, Glauco, se a Hum. gente não tiver acesso a esse conhecimento, a gente se afunda. Por quê? Igual eu tive diagnóstico disso e daquilo. Não vou ficar falando muito aqui, porque Ah, é. é um assunto. Ah, Mas só que assim, eu na época comecei a seguir umas pessoas que tinham esse mesmo diagnóstico. Aí eu comecei a ficar, sabe? Eu também sou assim, eu sou assim, eu também sou não. assim, é isso que eu sou. Aí as pessoas começam a fazer vídeo falando só daquilo. Quanto mais a gente absorve, pior fica. Pior, filho. E aí, E é quando isso que está acontecendo, né? Aí você entra numa comunidade que as pessoas falam assim, eu sou isso. Aí você vai falar o que eu sou isso. O que que vai chegar para você? Isso, muito mais forte. Aí você acaba de se enterrar. E nem eu tava procurando, aí o cara vinha, vou te pôr aqui no grupo, a galera aqui, todo mundo. Aí eu vinha todo, nossa, eu tô sofrendo demais. Ai, meu Deus do céu, eu tô... não sei. Aí eu tava naquilo também. Eu tava naquilo. assim, eu quero até te perguntar uma coisa, aproveitando a oportunidade. Existem pessoas que parece que ainda não está na hora de ver isso, porque Tem, cara. eu, eu tentei falar sobre isso com uma pessoa que eu considero muito da minha família, e ele simplesmente não. Cara, então, a questão para você ver como é que é. É, eu falo, se a pessoa ela não tá numa linha final ali, no limite dela como pessoa, parece que ela não enxerga o começo, É, né? Então, assim, eu também tentei conversar com algumas pessoas, por isso que eu falo nos vídeos, gente, não perde o tempo de vocês, faz por vocês e acabou. E assim, algumas pessoas riram de mim, sabe? Riram, debocharam, outras falaram que eu tava ficando doido, que isso não existe. Outras vieram falar que eu ia arder no inferno, que era pecado. Então, assim, é por isso que eu falo, não é para todo mundo, não adianta. uh-uh.
As pessoas, igual, eu chegar e falar, olha, ela tentou se auto, né? E ela tá super bem hoje. Ela encara o filho como o que ele realmente é. A outra tinha uma dor incurável, num nível mais absurdo, e ela não tem mais. A outra tinha diagnóstico de câncer e não tem mais. O outro, de um dia para a noite, se tornou rico e tal. Eu vou falar isso para as pessoas vão falar, isso quer dizer o quê? Que você é profeta? Aí eu, aí eu já, entendeu? Eu vou falar o quê para a pessoa? Não tem Mas o que falar. assim, é ação da forma simples, né? É, Você trouxe. E que, assim, tem algo mais aí que eu ainda não consigo explicar, né? Igual o livro eu penso assim que você tem que. O livro, ele vai perdurar, né? Nós vamos todo o mundo livro embora, o eu livro aceitei de boa essa ideia aí. Eu até eu vou usar, assim, algumas pessoas pediram para não ser citadas diretamente, lógico. Eu vou colocar tudo assim que as pessoas já me contaram, vou botar lá dentro, falar, olha, foi assim, 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 tá tudo aqui. Não vou botar nomes, né, para não, a não ser que a pessoa queira, me peça, aí eu coloco, mas eu vou fazer questão de colocar isso. é. Não no sentido de, ah, você tá se auto, não. É no sentido de mostrar, você tá vendo isso aqui? Você acha que o Uhum. seu é grande o suficiente, seu problema é tão grande quanto esse aqui? Entendeu? Porque eu tenho para mim que o seu estágio não, a realidade que você vivia antes era o limite, cara, da depressão, é o limite. Literalmente é o não existe mais nada além disso aqui. E você foi a pessoa que pisou lá e tá pisando aqui agora, né? A Regina é a pessoa que estava no limite, ela pisou lá e tá pisando aqui agora. Ela sabe como é que é transitar nessa, né, da dor profunda e da consciência. Então, assim, são coisas que eu vou levar para o livro porque são coisas reais, não é nada fictício. Eu estava de um jeito que, se você mandasse um bom dia para mim, eu ficava brava. Ah, mas bom, como assim que a pessoa tem coragem de me dar um bom dia? Como que eu vou estar bem? Eu não posso ficar bem, eu não tenho que ficar bem, né? Eu absorvi que minha vida era. E eu assim, eu sabia que tinha alguma coisa que permanece nas pessoas, porque eu comecei a ver umas coisas assim bem difíceis, né? De mãe que perde filho assim, como eu, de outras formas também, de pessoas que tá bem, de repente fica tetraplégica e ela consegue permanecer. Tem uma coisa que permanece, eu sabia. Tem uma coisa, que nem eu tava conversando hoje com. Eu não vou falar o nome dele, mas eu tava conversando com a pessoa hoje e ele falou para mim, Glau, eu fui desenganado por todos os médicos, né? Eu até chamei ele para gravar também. Ele sofreu um acidente, aí falaram que ia perder braço, que ele ia ter nanismo. E o caralho de asa, ele falou que já sabia disso, só que de uma outra forma. Ele mesmo falou, eu não aceitava isso, eu nunca aceitei isso, entendeu? Aí, quem falou que ele ia ter nanismo? Hoje ele tem 1,90 m. Quem falou que ele ia perder os membros? Ele tem as mãos e os pés. Quem falou que ele ia ser um ser humano com um defeito de movimentação? A movimentação dele é perfeita. Então, assim, são coisas da vida real, entendeu? E, assim, por mais que as pessoas elas venham e queiram colocar para a gente o que elas sabem, ou talvez de uma maneira boa ou ruim, mas não passa de crença. Nunca passou de É, crença. Igual a pessoa falar, igual eu ouvi, você tem que carregar a sua cruz, isso é, assim, o seu karma. Eu não aceitava aquilo, eu sempre falava, cara, tem que existir alguma coisa. Tem alguma coisa errado. Alguma coisa tá errado que eu não tô sabendo o que que é. E aí eu ia, né, naquele povo, pensa positivo, não, e aquele trem fazia era me piorar, né. inclusive, eu parei até de ver os vídeos desse povo, porque eu estava colocando em movimento, sabe? Aham. Quando eu que agora que eu sei como é tão simples e eu vejo como eles complicam, eles não sabem que são consciência, porque Não, se soubesse, não estava ali fazendo aquilo, não não estava sabe, vendendo. cara, não sabe. Então, quando Isso que você falou não tá vendendo, por quê? Se você é consciência, cara, o dinheiro
O dinheiro é o mais É imbecil o- de todos, cara. É o mais fraco de todos. O dinheiro ele é desesperado pela pessoa. A economia em si é desesperado pela atenção e o desejo da pessoa. Quando ela perde, parece que vem e abraça, assim. Tudo que você fizer te dá dinheiro, tudo, literalmente tudo dá dinheiro. Você começa a negar, entendeu? eu, É quando justamente o que você falou. mandei meu relato para você, até coloquei lá, né, O que financeiro quando ainda. Aham. eu vou vir aqui falar, porque eu mandei o relato, eu pensei que você não ia assim, nem, não sei, sabe? Eu Tá pensei que. doido, o seu foi o seu e o da Regina. A Regina também, ela nunca me mandou, ela contou no grupo. Eu falei, cara, Pois como é, é que você nunca contou isso aqui? Você vai ajudar muita gente. Eu até falei pra ela, delita também. A hora que ela pensar que não, já tem uma multidão atrás dela pra ela ajudar ali com essa questão, cara. então, meu psicólogo uma vez falou para mim: Nossa, você poderia ajudar muitas pessoas com a sua história. Sabe o que eu pensei? Eu pensei, essa mulher é doida, doida, maluca. Por que que eu Olha, vou ter que cara. ajudar alguém se não conseguir ajudar nem meu filho? Eu Não, pensei, né? Hoje eu me vejo, sabe, conseguindo fazer com que mães, a palavra nem é superar, sabe, com que mães consigam enxergar a morte da forma que eu enxergo, que não é o fim, é uma etapa, não, sabe? é uma etapa, é um processo. E eu não conseguia ver isso, então era o fim para mim, né? E, na Porque, verdade, você estava naquele domínio da mente, né? A mente te fica, todo dia ela te traz aquilo de novo para você viver de novo, aí você fica naquele looping, né? Você fica, é sempre isso, sempre isso, sempre isso, sempre isso. Quando na verdade você consciência ainda tem aquela velhinha acesa ali de, cara, existe alguma coisa, existe, calma, existe alguma coisa, tem alguma coisa, calma. Aí quando você joga teu foco nisso, cara, eu sou consciência, aí vem, pum, aí resolveu. Glauco, eu vou te falar, viu? Eu pensava assim, eu falava assim, ó. Sabe quando você tem um pesadelo e você acorda e fica aliviado? Sim, Comigo, comigo era o contrário. Quando eu acordava, era pro pesadelo. Acordava pro pesadelo. Todo dia eu pensava, meu Deus, é verdade mesmo. Aconteceu mesmo. posso falar uma Aí, coisa? Quando eu acordava de manhã para ir trabalhar, que eu estava na pior, esse lance de depressão, eu falava, eu já acordava sabendo, hoje vai ser um uma inferno, merda. cara. Eu preferia mil vezes ficar dormindo eternamente do que ter que abrir o olho e ver o que eu tô vendo. Aí é quando começa a ser seduzido pela besteira, né? Fazer Uma besteira, besteira. né? E eu sei bem. Aí eu também falava para os meus filhos assim, meus filhos são, nossa, uns meninos maravilhosos, sabe? Assim, filhos bons mesmo, eu tenho filhos ótimos. E eu não olhava para eles mais, só para o meu filho que desligou. E aí eu falava para eles, eu tô aqui por causa de vocês, se não fosse vocês, eu não tava aqui mais não. Sério, Tadinho dos bichos, meu Deus do céu. pode falar. Então, basicamente, o meu relato é sobre isso, sobre luto. É possível ter paz no luto. Depressão, a gente não é depressão, a gente não é crise de ansiedade, a gente não é nada disso aqui, eu não sou isso aqui, eu não sou isso aqui, eu sou consciência. Essa foi a grande A- chave que eu virei, Acima, assim, sabe? acima disso tudo, né? A gente é consciência, a gente experiencia, a gente vive o que a gente quer viver de fato. A Exatamente. gente, a gente aceita viver isso. Nós não somos isso, a gente aceitou viver assim. Só que assim, também tem uma coisa, a gente é condicionado por muito tempo, né, a acreditar só no que a gente vê, né? É, isso, eu acredito que assim, quando a gente vem, igual a gente tem aquela etapa de criança ali, a gente é consciência. A gente não tem limite, a gente sai experienciando. Depois de uma certa idade, a mente começa a tomar conta da gente e a gente acaba indo pelas crenças dos outros também, né? Exatamente. Eu já passei por, assim, a minha vida inteira. Eu já passei por, eu estudei lá na L2 Sul, num colégio interno de feira.
Eu estudei, eu batizei na igreja de Mórmon, eu já fui da espírita, eu já fui tudo que é trem. Aí, por fim, eu fui para esse negócio de lei da atração, né? Para tentar encontrar realmente uma resposta, né, para alguma coisa. E depois que aconteceu isso na minha vida, eu realmente pensei que não existia mais nada. Só que tinha aquele negócio que eu falei. Algo permanece na gente, não é possível. Por que que eu estou aqui ainda? Por que que eu estou suportando isso? Tem que ter alguma coisa. É E é isso. engraçado, quase todo mundo passa por isso. Tem que ter alguma coisa, tem que ter alguma coisa, tem que ter alguma coisa. Quando você tá naquele final, aí você enxerga um começo. Aquele tem que ter alguma coisa vem. O que que é? É isso. É isso que explica tudo. É isso que vai te trazer aquela paz, aquela compreensão, né? Porque se você tá naquele momento e chega e fala, bicho, isso é consciência, você não tá entendendo, você vai olhar para mim e falar, ah, pá, o raio que o parta. Você fala uma miséria dessa pra mim e tal. Mas quando você tá no final, naquele final, naquele limite, que aí vem, você, peraí, é isso. É isso. Parece assim um desencanto. A gente É, chega num desencanto, assim, desencantou de tudo, do mundo, e aí você vê. E aí você vê. exatamente. Eu, Adelita, na é engraçado porque assim, tudo que você tá falando é o que eu vivi. Só que eu não vivi tão intenso igual você, né? Essa parte de depressão, tudo mais, mas tudo isso aí, é por isso que eu falo, se fosse só comigo, aí beleza, não, é uma loucura, mas com todo mundo, Agora, uma coisa que foi muito importante para mim, que eu aprendi no seu perfil, né, com você, é a questão, porque eu sempre ouvi falar desse negócio de observar e eu não conseguia entender nada. Eu aprendi realmente a observar, porque assim, eu tava com muito tique, sabe? aham, Cara, sei, era no mais praça, assim, sabe? aham. Aí vem, eu fico só observando, assim, sabe? E E aí aquilo vai. some, e aquilo vai. Sempre que vem algo, assim, eu aprendi a observar. Para mim, a coisa mais importante, no meu caso, foi aprender a observar. A Regina falou a mesma coisa sobre observar, que ela entendeu o que que é observar. E ela fala, eu nem tenho mais, igual eu tinha medo de voltar alguma coisa, não tenho. Não tem. Eu também, Eu eu também não não. tenho. Eu tenho aquela paz dentro de mim que é o que perdura. A pessoa chegar igual, tem gente que chega, ah, mas você tem que saber isso aqui, isso aqui. Eu não tenho, não. O que eu sei pra mim me basta. E tá tudo certo. Também eu não tenho essa coisa de querer saber depois, porque assim, eu já tenho certeza que eu vou, Uhum. que vai acontecer, Vai que acontecer eu com vou todo mundo. ficar me debatendo para saber agora. Eu quero Uhum. saber como que eu faço para ter uma vida útil, uma vida, né, que Uhum. vale a pena. Eu quero ajudar pessoas, eu quero saber o que que eu sou, o que que eu sou. Que esse povo que vende eu falo, eles não sabem o que eles Não, são. não sabem, e Não, eles ficam vendendo coisas que alguém falou para eles ou que eles leram em algum lugar, mas eles não são de fato o que eles estão vendendo ali. Eles não são, porque se eles fossem, eles não estariam vendendo. tanto é que eu consigo ver o desespero de mostrar carro, de Você mostrar lembra, você dinheiro. lembra o que eu falei para vocês lá? Até falei no vídeo, gente, percebe uma coisa, o brilho. Minha gatinha acordou. Percebe o brilho, entendeu? O brilho dessas pessoas some porque elas estão agindo pelo desespero e não pelo consciência em si. Exatamente. E assim, o desespero a gente vê ele no olhar, né? Por exemplo, meus filhos, eles ainda não, sabe? Eles estão só vendo que eu mudei. Não, Ainda não. mas chega o momento chega. Adelita, minha Meu amiga, deixa eu te falar, eu te agradeço muito, 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 muito. E te peço desculpa, porque minha gatinha acordou, vou ter que ficar com ela, que tá só eu e ela aqui. Tá, eu te agradeço Outra demais pela ajuda. Hã? te contar uma curiosidade rapidinho. Quando eu tive o meu filho mais velho, eu era muito jovem. E eu sempre sonhei em ter menina.
E eu comprei roupa rosa e eu queria menina e eu ia chamar de Melissa para chamar de Mel. Você tá brincando, cara? Claro, tinha até Meu, toalhinha. você tá brincando. A Melissa, a gente chamou de Melissa, o nome para chamar de Mel. Pois é, aí veio da. Tá, vai ter uma Melissa aqui, você ainda vai conhecer ela, a coisa mais linda, cara. Nossa, sou apaixonado, minha filha. Tá aí um trem que eu me permito vivenciar mesmo, de fato. Eu sou apaixonado nela. É bom demais. Linda, sua filha, eu vi ela já. Obrigado. Mais uma vez, Adelita, eu te agradeço demais, cara. Demais. E eu sei que você vai conseguir ajudar muita gente. Você, o principal, você fez por você. E eu tenho certeza que através de você, muita gente que está vivendo isso, ou até coisa pior, elas vão conseguir entender. Eu vou marcar o seu. Eu não sei como é que chama o trem lá, o nome, né? Da sua rede social lá, do TikTok, para as pessoas já irem lá te seguir. E se você puder e quiser, ir começando a ajudar essas pessoas também. Tá bom. Tá bom? Eu te agradeço demais, cara, demais por esse vídeo aqui, viu? Eu agradeço também, Glau. E, Você é grande. e precisar, a gente tá junto aí. Vambora, vamos caminhar. Agora tá aí, você tem uma missão, você vai ajudar um monte de gente. É coisa grande. É grande mesmo, cara, é grande. Adelita, tchau, deixa eu ir lá, eu vou ficar com minha gatinha, a gente vai se falando, qualquer coisa você manda mensagem, tá? Tchau. Tchau, obrigado.